Olá, princesas! Tudo bem com vocês? Aqui é a FN Beauty, a sua loja de maquiagem, e hoje a gente veio trazer um tema importantíssimo no qual eu já passei e espero poder contribuir com vocês, que é a timidez e a vergonha. Como a gente consegue se libertar, como a gente consegue se sentir mais confiante para que a gente possa falar a mensagem que Deus colocou no nosso coração, para que a gente possa expor a nossa opinião, logicamente para não ferir o outro, mas se posicionar, como se libertar da vergonha de ser genuinamente quem você é. Então a gente espera muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas, compartilhar essa mensagem com uma princesa que possa gostar, ajudar também. Não esquece de comentar sugestões de vídeos ou possíveis dúvidas, que vai ser um prazer a gente responder, tá bom? Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, acredito que o mais autêntico a se falar é quando a gente traz uma história de nós mesmos, de forma genuína, sobre o que aconteceu com a gente. Isso é ajudar outras pessoas com a experiência que você teve. Em alguns vídeos do canal eu já falei um pouquinho sobre isso, que eu sempre fui uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha sempre vergonha em me expor. E eu pude entender, depois que eu comecei a me autoconhecer, entender os meus traumas, Deus começou a me revelar muitas coisas. Ele me mostrou que da infância eu tive situações que acabaram me constrangendo. Eu levantei a minha mão com todo entusiasmo para falar com a professora e responder uma pergunta que ela havia feito, super segura e confiante de que eu iria acertar a resposta. E quando eu levantei a mão e disse, todo mundo começou a rir. A resposta não tinha muito a ver com o que a professora tinha perguntado, mas eu estava tão certa de que estava certo que eu levantei a mão com toda a audácia, com toda a coragem para responder. Só que tive uma reação contrária. Ao invés das pessoas aplaudirem, as pessoas riram. Ali começou o estopim para que eu não usasse a minha voz, a comunicação que Deus havia colocado em mim, por medo do julgamento, por medo do que as pessoas iriam falar, por achar que aquilo que sairia da minha boca não iria fazer sentido, as pessoas iam rir. Então eu criei uma camada por cima de mim, prometi inconscientemente que eu não iria falar mais. Isso tudo se tornou um ato de egoísmo, ego, porque tudo aquilo que eu sabia, e eu sempre tive muita facilidade em aprender, sempre estudei muito, das vezes tinha as minhas opiniões, mas eu omitia. Eu não queria falar para outras pessoas porque eu pensava, todo mundo me zoou quando eu falei, então agora eu não vou falar mais. Tudo isso vai nos escravizando, vai escravizando os dons e o que Deus colocou para nós, e começamos a contar mentiras para nós mesmos, falando que o que a gente tem dentro de nós não é importante, aquilo que tem dentro de nós não é transformador. Só que Deus sempre fala e sempre lembrará a todos nós que nós somos únicos, e Ele colocou dons únicos em nosso coração. Quando nós somos vulneráveis em testemunhar, em falar para outras pessoas as nossas experiências, nós nos sentimos libertos e temos o poder de libertar outras pessoas daquilo que a gente já passou. Isso é muito poderoso. Quando Deus genuinamente me libertou e me mostrou que aquilo foram crenças, experiências não tão boas que eu havia passado na infância, mas eu carreguei aquilo comigo, aquilo não me deixava plenamente completa sobre o que eu tinha vindo fazer aqui. O que tenho de especial e único que eu posso transformar e levar para as pessoas também. Então, existe um vazio que a gente tem no nosso coração, que ele é preenchido por Deus e pelo propósito que Ele nos chamou para fazer. E a gente entende o nosso propósito quando a gente se torna vulnerável. Nós nos tornamos vulneráveis em servir, mas a gente só consegue servir genuinamente a partir do momento que a gente tira todas as armaduras, tudo aquilo que nos aprisiona. E isso é um processo de autoconhecimento, é um processo de revelação. A timidez e a vergonha nada mais é do que uma proteção, uma armadura que a gente coloca em nós de uma maneira egoísta para não mostrarmos para as outras pessoas aquilo que a gente carrega. Provém também da insegurança, de achar que não somos bons o suficiente, já da mensagem que a gente carrega não ser boa o suficiente, sobre a gente não ter o conhecimento suficiente para passar a mensagem, para passar uma ideia.
O conhecimento que você tem, muitas das vezes é pequeno, ao lado de alguém que fez faculdade, ao lado de alguém que já tem vários cursos ou tem uma vasta experiência. Mas pode ter certeza que tem uma pessoa nesse mundo que não sabe o tanto que você sabe. A pessoa que sabe menos que você será transformada pelo seu conhecimento. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, sempre fui aquela pessoa que fica no cantinho da sala, não tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo Deus tinha me dado um dom da comunicação. As pessoas naturalmente chegavam em mim para eu ensinar na escola, na faculdade, então era muito natural. E eu comecei a perceber que isso não era algo esporádico. Em todo lugar que eu ia, alguém falava sobre a comunicação e a forma de explicar. Então eu era para ser um perfil totalmente contrário à comunicação pela minha introversão natural, de ser mais quieta na minha, ser mais concisa, ser mais tímida. No entanto, Deus foi me moldando, fazendo entender a minha identidade. Porque por mais que eu fosse e tivesse uma personalidade introspectiva, Ele havia me dado o poder que estava nele para falar. E você pode falar sim. Não quer dizer que eu estou aqui no YouTube, que eu não fique com medo da exposição ou da vergonha. Só que o Espírito Santo te dá coragem para falar e fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. O que é mais de libertador é quando você sente a vulnerabilidade de se permitir errar. A timidez e a vergonha também me colocavam numa posição de que eu não poderia fracassar, de que eu não poderia errar, porque se eu errasse haveriam pessoas a todo momento me julgando, me criticando, rindo de mim, então sempre via essa sensação de que eu iria ser julgada pelos outros. Porém, a gente olha com a perspectiva dos outros. A única pessoa que pode nos julgar é o Criador, o dono de todas as coisas. As outras pessoas têm opiniões. Por isso não devemos considerar quando somos atacados, quando somos ridicularizados, quando somos condenados. O medo do fracasso acompanha também a timidez e a vergonha de não querer se expor. Mas na Bíblia, o nosso Pai, o nosso Criador fala que nele nós somos mais que vencedores. Nele já somos protegidos. Nele já temos a coragem suficiente para falar e não ter medo do julgamento, porque nós não fazemos mais para o outro, nós fazemos para Ele e, consequentemente, servimos o próximo. Primeiro é para Ele e automaticamente para os outros. Existe esse processo de cura, de se autoconhecer, de entender e voltar. Onde foi que começou isso? Foi de palavras de uma pessoa que falaram que eu não era bom o suficiente, que eu não conseguiria, que riram de mim? Foi de alguma situação que eu passei na infância, na faculdade? Foi eu mesma me comparando com a comunicação de uma outra pessoa, me comparando com o conhecimento de outra pessoa e me colocando para baixo? Aonde foi que isso começou? A partir desse conhecimento, você pedindo também genuinamente para que Deus te revele, para que Ele te cure, para que Ele te lapide, te modifique e te dê coragem para falar. Porque muitas das vezes a gente não quer se expor, é a extrema vulnerabilidade. Mas é na vulnerabilidade que a gente também encontra a liberdade de ser quem a gente é. O pior aprisionamento é não ser genuinamente quem Deus te criou para ser. Nos sentimos vazios, nós não nos sentimos plenamente competentes, nos sentimos preenchidos verdadeiramente pelo verdadeiro amor e pelo verdadeiro propósito. A vergonha e a timidez nos limita a sermos espontâneos e nos permitirmos errar. Nós podemos errar, nós podemos gaguejar, nós podemos proferir uma palavra que muitas das vezes saiu no impulso, nós podemos magoar alguém, não atender às expectativas de alguém, falar alguma coisa errada, nós vamos errar e está tudo bem. Você não precisa se condenar e nem esperar que os outros te condenem, porque a condenação não vem dos homens e nem de Deus. Ele só vai te lapidar, Ele só vai te moldar. Ele não te julgou, Ele não te julga, por que você vai ter medo do julgamento das outras pessoas? Lógico, quando a gente vai falar aqui, a gente sente aquele friozinho na barriga, mas não com medo do que as pessoas vão pensar ou achar, mas porque a gente quer entregar o melhor. Porque se eu conseguir
A pessoa que ficava lá no cantinho da sala, não gostava de apresentar em grupo, não gostava de me posicionar, não gostava de dar minha opinião. Esse processo genuíno de entrega. Foi nesse ponto aqui que eu coloquei uma mentira dentro de mim mesma, afirmando que aquilo que eu carregava não era bom o suficiente ou que as pessoas iam rir. Foi nesse ponto aqui. Então eu esqueço desse ponto, ficou no meu passado, e aquilo que aconteceu foi uma circunstância que não me define. Aquela circunstância não me define. Aquele julgamento não me define. Aquela situação não me define. Aquilo foi uma circunstância, mas você não vive de circunstâncias. Você não é a circunstância em que você está ou que você passou. Fica um pouco sozinha. Tira um pouco as redes sociais, comparação. Olhe para dentro. Lembre do passado. O que me fez travar? Qual que é o meu medo? Qual é o meu maior receio? E você vai ver que tudo isso são válvulas de escapes que criamos para não vivermos genuinamente aquilo que Deus já tem preparado para a gente. Seja forte e corajosa. Deus te fez com coragem. Deus te fez com uma mensagem única. Deus te fez para falar. E eu não digo não só falar com a boca, mas existe o falar pelas suas atitudes também. Suas atitudes também falam por si, e muitas das vezes ainda mais que as nossas falas. Você fica com medo de ter alguma atitude? Por que eu tenho? Se aquele que me criou não me julga. Por que eu tenho? Se aquele que me criou me fez corajosa. Por que eu tenho? Se a mensagem que eu carrego foi feita perfeitamente para mim. Aí passa a não fazer mais sentido todos esses sentimentos pesados que a gente tem, tá bom? Então esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esqueça de compartilhar com uma princesa que pode amar, que pode ajudar também. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, para o YouTube entregar para mais pessoas. Inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões de temas, dúvidas que vocês podem ter, que vai ser um prazer a gente responder, tá bom? E não se esqueça, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.